Isso. Então, Você boa sabe que noite, uma vez... pessoal. Vai lá. Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucila, Marisa, Paula, Vânia, Paty, Tarek, meu irmão, o meu irmão Fernando, Sandra. É muito bom estar aqui com vocês. Estou feliz porque esse é um encontro bem diferente, nunca tinha feito nada parecido. Eu conheci o Eurico fazendo um curso de facilitação online. E aí a gente se conectou, conversamos e achei bem interessante a proposta que ele traz de trazer ficção na realidade. Então, quando ele fala de trabalhar Harry Potter com relações, e a gente começou a conversar e falei para ele sobre essa questão, né, que nesse final de semana é Dia dos Pais, então o que a gente poderia trazer um pouco de conto que trouxesse essa relação do pai com os filhos e tal, e ele me contou da partitura do Adeus. Eu não li esse livro, mas eu vi algumas resenhas, eu sei que ele é um livro profundo, bastante denso. Acho que vai ser muito bacana a gente refletir, aprender aqui com o Eurico e com todos vocês que trazem suas experiências de vida também. Obrigada. Eurico, é com você. Legal, legal. Obrigado. Olha, chegou mais uma pessoa aqui também. É, Então, primeiro eu queria agradecer, né, a Lu por ter aí me recebido primeiro naquele papo que a gente bateu, né, Lu? E agora depois para fazer parte aí dessa maravilhosa rede que é a Rede Estia, que promove debates sobre diversos assuntos e principalmente pelo que eu entendi para sair um pouco daqueles papos muito rotineiros e sem sentido e só de jogar a conversa fora. Então a ideia é realmente trazer um pouco não só de conteúdo, mas de um conteúdo diferente que eu trago dos livros de ficção. Né? Livros de ficção, aí a gente entende que são obras literárias de conteúdo que não é, de repente, biográfico, mas não precisa ser necessariamente uma ficção científica. Então, são histórias, né? Novelas, contos, romances, aventuras, tragédias, romances policiais, o que quer que seja. Né? E só para contextualizar um pouquinho, então, antes de entrar no livro, assim, de onde veio essa ideia aí do Eurico? Ela veio de que eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento, trabalhei com treinamento e desenvolvimento durante muito tempo, depois de ter me formado publicitário, e como eu sempre gostei muito de ler, e sempre gostei muito de ler livros de ficção, a partir de um determinado momento desse trabalho com treinamento e desenvolvimento, eu percebi que tudo que eu estava ensinando ali de liderança, trabalho em equipe, empoderamento, intraempreendedorismo e tudo mais, tudo estava presente aí nos livros de ficção. E aí eu falei assim, poxa vida, então vamos juntar as duas coisas, né? Eu vou juntar aí a capacitação profissional com os livros de ficção. E aí eu comecei a extrair alguns trechos dessas obras literárias. E por que esses trechos? Porque eu sempre gostei de grifar. Eu sempre grifava os livros e eu nunca sabia exatamente por que eu grifava. Até que os pontos do Steve Jobs se conectaram e eu falei, olha só, aí que está, por isso que eu grifo tantos livros. E aí surgiu a ideia da ficção na realidade, que é essa iniciativa que faz o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Então, hoje não vai ser exatamente uma capacitação profissional, mas vai ser um fim de tarde onde a gente vai debater trechos desse livro aqui, ó, né, que é o Partitura do Adeus. Vocês devem ter visto aí a capa nos posts da Lu, que conta a história de um pai e de uma filha. A história, na verdade, é narrada por um amigo do pai, um colega do pai, que eles conhecem numa viagem de carro. Então, quem conta a história é esse terceiro, que conta a história desse pai e dessa filha. E é isso. Assim, só para a gente estabelecer uma rotina, o que a gente vai fazer hoje aqui é uma roda de conversa, tá, pessoal? Eu vou apresentando alguns trechos têm imagens, alguns trechos não têm imagens, e eu vou propor que, né, então, depois de eu contar um pouco da história da cena, eu vou propor que a gente converse sobre aquele determinado trecho. Então, eu queria deixar vocês super à vontade para vocês falarem, abram o microfone quando vocês quiserem,
né? Eu não vou fechar o microfone de ninguém, eu acho que a ideia é a gente praticar aí o bom senso mesmo e dar voz ao colega, assim por diante, e ninguém monopolizar, né, a fala, que às vezes acontece. Mas eu acho que esse grupo seleto aqui que a Lu criou, eu acho que isso não vai acontecer. Então é isso, tá? Fiquem à vontade para falar. E uma outra coisa que eu queria propor também é que alguns slides eu vou pedir para que vocês leiam o trecho, ou comigo, ou eu quero que vocês fiquem à vontade. Ela falou assim, olha, alguém lê? E aí vocês falam assim, eu leio. E aí vocês leem, tá bom? E aí a gente aproveita e pratica um pouco da leitura em voz alta, que não é uma coisa que normalmente a gente faz. Então, uma outra provocação aí que eu acho que ajuda muito até na capacitação, no desenvolvimento profissional das pessoas. Tá bom? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui só para apresentar. Vou contar antes, tá, para vocês. Então, a história é a seguinte. Pai e mãe, o pai chama, como é que é o nome do amigo? Van Villet, é um francês, tem uma filha chamada Leia e uma ex-mulher que chama Cecily, que infelizmente faleceu. Então, essa mulher morre e ficam pai e filha, a filha chama Leia, então, tá? E filha de 8 anos ficam vivendo esse luto. E é um luto muito duro para ambos, né? O pai sozinho e a filha que simplesmente perdeu o chão. E eles estão andando um dia na busca por alguma explicação, né, existencial da vida, tentando achar um conforto, ele buscando desesperadamente que a filha reencontrasse brilho no viver. Então eles estão andando ali por uma praça, tal, e eis que num determinado lugar tem uma moça tocando uma peça de Bach, tocando violino. E aí, sem nada mais, a filha do Van Villet para e olha para aquela cena daquela mulher tocando violino maravilhosamente bem. E o pai então percebe nesse momento que a filha de repente pode renascer. Ele vê os olhos da filha brilharem novamente depois de longos meses. E ele fala, nossa vida, será que os nossos problemas estão resolvidos? Então, é a partir desse momento, dessa fagulha, que o romance realmente acontece. E é aí que a coisa realmente começa a nascer e, consequentemente, alguns problemas. Tá bom? Então, esse é mais ou menos o enredo inicial do livro. E agora eu vou começar a apresentar para vocês o desenlace da história a partir de alguns trechos. Beleza? Podemos ir lá? Está todo mundo confortável aí? Curiosidade, aquelas que não lê o livro e pergunta, né? Curiosidade. Se fala um pouco antes da relação entre o pai e a filha? No Muito começo do pouco, livro? muito pouco, muito Porque pouco. fala, então, o luto é o que começa realmente a dar o norte da história, é isso? Sim, é o luto que começa a dar o norte da história. E tem uma coisa interessante que é uma das características desse livro, é que é um livro em retrospectiva. Então, logo no começo, você já sabe mais ou menos o desfecho da história. Eu só não vou falar para vocês aqui para não dar o spoiler, tá? Mas vocês vão sentindo logo pelas primeiras falas. Então, vamos começar então com um trecho que é que ele percebe, né, esse brilho no rosto da filha e começa a fazer algumas reflexões. Então, vamos lá para o primeiro slide aqui, ó. Cadê a partitura do adeus? Deixa eu voltar aqui. Então, a partitura do Adeus, né, do Pascal Mercier. Esse aqui são os personagens que eu vou abordar na história. Né? O Van Villet, que é o pai, a Cecily, que é a esposa e a mãe falecida, a Leia, que é a filha, e uma personagem muito importante, que é a professora de violino. Sempre lembrando que tem toda essa aura do violino, que é um instrumento poderosésimo, né? Quem toca tem que se dedicar demais e por aí vai. E aí, então,
Quando o pai percebe aquilo na filha, ele faz a seguinte observação: lá não estava mais uma filha pequena, carente de proteção, mas uma jovem mulher preenchida por uma vontade e um futuro para os quais ela exigia respeito incondicional. Então, aqui já dá para situar vocês aí no que vai acontecer com a história. E eu até lanço uma pergunta aí para a gente um pouquinho aquecer. Existe um momento na vida de um pai ou de uma mãe onde você começa a sentir isso que ele sentiu? E se existe esse momento, quando é esse momento? Bom, os meus filhos são bem pequenos, Eurico, mas eu já fico vendo. Meu filho tem 8, a Júlia tem 6, mas eu já vejo o quanto eles têm ganhado essa independência, essa forma de ver o mundo, né? Então, às vezes eu me surpreendo quando eles falam alguma coisa e, bom, eu sempre coloco até as reflexões, porque eu sempre me surpreendo quando eles falam alguma coisa, assim, de uma reflexão, assim, sabe? E eu acho que é isso, né? A gente vai vendo as crianças como página em branco e vai vendo eles formarem as suas próprias percepções, né? E visões da realidade. Então, para mim tem sido um processo de descoberta aos poucos. Oi, Vânia. Porque meus filhos já são, né? Já estão nesse futuro aí, né? Então, assim, é muito engraçado. Tem hora que a gente é o conselho e tem hora que a gente não sabe nada, assim, é como se a gente nem existisse, assim, tem aquela coisa de igualdade, né? E aí eu sigo o meu caminho e é tão engraçado, né? Aí tem hora que quer um colinho, né? Então fica numa oscilação, né? 26 e 22 anos já. E a mulher é a já são mais velha. maiorzinhos já, né? Ela é a de 26, inclusive. Legal. No Já caso tô... aqui da história, tem muito a ver, acho que com a filha da Lu, que a menina tem 8 anos. É exatamente essa é a idade que ela vê a mentora, né? Aquele modelo tocando violino ali. E aí é interessante, vou até parar de compartilhar aqui a tela, porque porque aí o que acontece é o seguinte: o pai começa a ver isso na filha e o pai ele sente que ele pode ajudar a filha, né? Então existe uma relação que começa a se estabelecer aí no sentido de, nossa, eu posso fazer tudo pela minha filha, eu posso contribuir para a felicidade da minha filha, eu posso. E aí a gente começa a de repente ver alguma fagulha de problema, né? Então, quer ver esse próximo slide aqui? Ele é muito interessante também. Vocês vão. Eu queria Eurico, a que Sandra alguém. mandou um negócio aqui no chat. Quer falar, Sam? Que seu irmão sofreu acidente? Não, Lu, ele fez essa pergunta. Se vocês lembram de um momento, né, Eurico, né? Você Isso. fez a pergunta. Vocês lembram que momento da vida de vocês vem à mente? Para mim veio esse momento quando meu irmão sofreu um acidente grave com 14 anos, onde eu tive que dar o suporte para os meus pais, que eles me olharam quanto do tipo, epa, não é mais aquela menininha, né? Ela já é uma mulher, porque para vir com essa fala, porque assim inverteu seus papéis, né? Naquele momento eles, como pais, deveriam me dar o suporte do tipo, filhinha, não fique triste. Não, foi o contrário. Eu dei um esporro nos dois que eles ficaram olhando para minha cara do tipo, oi. Entendeu? Me veio assim muito rápido essa imagem. Foi isso, por isso que eu escrevi aí no bate-papo. Legal, legal. Tá ótimo. Eurico, Obrigado. Obrigado, Sandra. Oi. eu vou falar, tô de câmera fechada, mas eu vou falar, eu tô aqui pensando, os meus têm 13 e 15, né? Várias cenas passaram, mas quando você falou da idade dessa criança, eu me lembrei de um dia que eu tava numa reunião super importante, aquelas coisas que a gente acha que todas as reuniões, né, do mundo corporativo são super importantes, você não pode fazer mais nada além daquilo. E o meu filho de 8 anos estava num acampamento e me ligaram desesperadamente de um celular que eu não sabia o que que era. Quando eu atendi, ele tinha sofrido um acidente, tinha rasgado o couro cabeludo
Eita. Já tinha tomado, já tinha ido para o hospital, já tinha tomado os pontos, e meu coração na boca, e eu pedi para falar com ele, falei, mamãe vai te buscar. Ele falou, de jeito nenhum. Eu tô bem, já tô medicado, eu quero ficar. É o primeiro dia do acampamento, tá tudo bem. Olha. Eu tipo, como assim, né? Como assim? Então, eu acho que foi bom você ter falado a idade, assim, porque fez eu resgatar algumas memórias passadas, assim, que naquele momento, certamente, ele já tomou uma decisão muito importante da vida dele sozinho, né? Olha que interessante. Não, e aí eu fico muito surpreso pelo seguinte, né? Eu apresentei uma linha de um livro de 300 páginas, né? E isso já está gerando, olha só o tanto de debate. Isso é muito louco, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, esse pai começa a ficar assim bem apaixonado pelo momento da filha, né? De renascimento e tal. E ele tem alguns colegas de trabalho, esse pai. Então, o próximo trecho aqui já vai dar debate para mais meia hora. Quer ver só que loucura? Então, vamos lá. Eu queria que alguém lesse, tá? Esse trechinho para mim. Vamos lá. Deixa eu botar aqui, ó. É esse trecho aqui, ó. Espera aí, antes de eu fazer isso aqui, deixa eu minimizar, senão vocês não conseguem ler, né? Vamos lá, quem pode ler para mim esse trecho? Bom, Eu fala falo. então. Ah, isso, Lucila, ótimo. Vamos lá. Eles consideravam temerário o quanto eu deixava o ritmo de Leia, seus progressos e seus retrocessos artísticos, seus voos e suas quedas, sua euforia e sua depressão, seus humores e suas doenças ditarem a minha vida. Eu me rendia à tirania de seu talento de bom grado. Olha só que denso isso, né? Olha que pesado. Então, ele começa a entrar num ritmo meio, não sei, suspeito, imagino eu. Que olha aqui, né? Eu deixava que seus voos e suas quedas, tudo isso estavam ditando a minha vida. E aí a minha provocação é exatamente essa. Se isso é natural, duas provocações eu tenho, na verdade, né? Se isso acontece mesmo, né? Se isso acontece, ou se vocês, enquanto pais, enquanto mães, têm consciência disso e tentam controlar, porque aqui no caso do pai é muito óbvio e ele, em retrospecto, que eu falei isso no começo, né, da minha fala, é fácil a gente enxergar isso em retrospecto. Difícil é reconhecer isso enquanto acontece. Então, isso é uma provocação aí. E depois a outra tem a ver com a coisa do talento. Então, ele se rendia à tirania do talento da filha. E aí tem duas perguntas, né? Até que ponto o talento pode ser tirânico? E se esse talento ele representa uma tirania a quem está por perto, ou se essa tirania ela se manifesta mais junto ao próprio ator da ação, né? Então tá aí, eu acho que aí e outra coisa, se vocês já viram também genialidade no filho de vocês, sei lá, tá aberto aí o microfone para a gente debater. Eurico, eu achei muito interessante esse recorte do livro, porque ele fala muito das projeções que a gente tem da maternidade e da paternidade, né? É aquela ferida narcísica, né? Que a gente fala muito daquele filho que veio para, então, nos completar na nossa incompletude, nas nossas imperfeições, né? Então, acho que ali se deposita um desejo grandíssimo. E quando a gente então reconhece que tem algo de muito muito bonito, a gente se anula, né? Então é um pouco, quer dizer, eu estou dizendo a gente, eu tô me colocando aí no sapato do autor, do escritor, né? Como que essa relação ela pode ser simbiótica de uma forma muito negativa também, até a ponto de anular, né? Um não saber onde o outro começa. Eu acho que quando a gente, no começo da nossa maternidade,
quando a gente ainda está gestando e quando a gente ainda está aleitando, essa coisa é muito visceral, porque a gente não sabe, até o próprio bebê não sabe quando que acaba ele e quando começa a mãe, né? Então, eu acho que quando essa coisa se estica muito, ela não deixa nenhuma das duas pessoas crescerem, né? Então, me chamou a atenção esse recorte que fala da sombra, né? É como que um não conseguisse, principalmente o pai e a mãe, né? No caso aí o pai da história, não conseguisse se afirmar mesmo, né? Não conseguisse se reconhecer nessa relação com a filha, né? É bastante denso mesmo, é um recorte aí eu não conheço o livro, mas é muito denso mesmo esse recorte. Eu acho que a hora que a gente acabar aqui o debate, você vai querer comprar o livro, viu, Maria Paula? Eu também não conheço esse livro, mas eu estava aqui me segurando para falar, porque eu vou ter que sair para poder trabalhar daqui 5 minutos. Mas eu estava pensando uma coisa super interessante. Acho que desde a primeira provocação que você traz, com o trecho do livro, me faz pensar que acho que quando que a criança começa, eu acho que é quando ela nasce. Porque e quando existe a possibilidade da gente, pai ou mãe, de ver isso. Eu acho que essa é uma coisa que está no vínculo, na co-construção da relação, né? Então, para mim, veio primeiro essa oportunidade de pensar que é o momento onde o adulto pode enxergar também. Eu acho que esse é o momento onde que aparece a possibilidade do outro ser um legítimo outro, como a Maria Paula estava dizendo, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente pode se dessimbiotizar e poder enxergar o outro como um legítimo outro, aí a gente já pode ver que isso faz parte de um contexto onde existe alguém e que, a partir do seu nascimento, ele já está se desenvolvendo além de você, né? Apesar de, no início, ter esse processo simbiótico que fica muito difícil determinar quem sou eu e quem é o outro. Mas eu acho que tem essa possibilidade. E penso que o luto, né, que você começa a apresentar, eu já vou querer ler esse livro. Eu adoro ler esses livros. Acabei de ler um que chama Morreste-me essa semana, que também é um livro maravilhoso daquele português, né, do português, que também traz a morte do pai. Mas eu acho que é também um processo de luto que nos faz, a partir da dor, causar essa possibilidade de enxergar o outro e a si mesmo, né? Então, acho que quando a gente está com essa dor, a gente se recolhe, e ao se recolher, você possibilita também enxergar o outro, né? Então, sei lá, foram duas coisas que me tocaram. Muito obrigada, desculpa, mas eu tenho que atender. Obrigada. É uma pena também. Eu entrei por acaso lá pelo CVLOP, lá pelo, como que se chama? O WhatsApp lá do condomínio, né? Ali, de repente, eu falei, estou no intervalo, vou entrar. Adorei. Muito obrigada, desculpa. Que bom, venha mais vezes, Marisa. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Marisa. Valeu. Bom, então, e a gente dá sequência, né? Eu acho que aí continua com a reflexão do pai. Então, vamos passar aí aquela questão do talento, que eu acho bem interessante também, né? Até que ponto o talento do outro nos oprime ou nos escraviza. E no caso ali do pai, o talento da filha o tiraniza, né? Acho engraçado essa coisa, a tirania. Dá para escrever uma tese, vamos combinar, né? A tirania do talento. Né? Porque você fica escravo do talento que você tem, né? Isso é uma coisa muito profunda, eu acho, e perigosésima, na verdade. E tanto é perigosa que olha só essa próxima reflexão do pai aqui, ó. Vamos ler. Quem quer ler agora? Cadê? Vamos lá. Exercício de leitura à flor da pele. Vamos lá. Quem lê esse? Bom, se ninguém lê, eu leio, então. Minha filha... Oi? Alguém se voluntariou? Fala, Sam, vem, vai, fala você. Minha filha vinha antes das minhas obrigações profissionais e eu fechava os olhos para as consequências que se tornavam cada vez mais ameaçadoras.
seu desejo, independentemente de onde, nos levaria. Era o que me interessava. Sua vida era mais importante do que a minha. Era mais importante que a minha. Ui! E você? Pois é, então. O interessante é que ele está contando em retrospecto, né? Acho que isso é fácil, né? Mas e vocês? Acontece de vocês, ou vocês fecharem os olhos, ou depois vocês chegarem a essa conclusão de que a vida do filho é mais importante que a sua? Ou isso é um dado? A vida do filho sempre é mais importante que a do pai e a da mãe? Ou não é bem assim? Olha, para mim não é bem assim, não. Eu tenho um filho de 32 anos e eu aprendi muito cedo que para eu poder estar bem com ele, eu preciso primeiro estar bem comigo mesma. Porque não foi muito cedo mesmo, sabe? Assim, eu achava que primeiro ele. Não, isso não é egoísmo, no meu ponto de vista. Como é mesmo que você auxilia no crescimento do seu filho, se você não está bem, né? Então, não é egoísmo, no meu ponto de vista, não é egoísmo nem nada. Primeiro, a gente tem que se amar. Ô, Sandra, e você, essa sua reflexão, você fez tipo em retrospecto, ou quando você era mais jovem, você já tinha isso embutido aí? Não, quando eu era mais jovem, eu tinha essas preocupações, porque assim, eu tive que criar meu filho praticamente sozinha. E tinha momentos que eu não sabia o que fazer, assim. Um exemplo, a situação financeira era difícil e paga o seu LEP, o curso de inglês que era caro para mim ou para ele? Eu não, porque eram escolhas, eu não tinha condições de... E eu fui entendendo que, como eu mantinha até então, que ele era dependente, tinha que ser sim primeiro eu. Entendeu? Isso não era egoísmo, era eu precisava estar bem para poder dar suporte a ele. Então, foi desde cedo, de acordo com a realidade que eu vivi, porque era eu e Deus. Então, que eu fui entendendo isso, para eu poder dar o suporte para o meu filho, antes de qualquer coisa, eu preciso estar bem. Não sei se eu estou me fazendo compreender, mas foi por aí. Não, eu pessoalmente compreendo totalmente, né? Eu fui meio mimado numa época, né? Eu sou filho único, você imagina? Meu filho também é filho único, Eurico. Ai, Eu também mimado, sabe? Para não ser tão mimado, enfim. porque eu acho que a dinâmica muda também, né? Quando você tem um filho único, quando você tem dois, três ou quatro. Eu acho que tanto para o lado dos pais como para o lado dos filhos é outra dinâmica, né? Eu acho que muda bastante aí essa dedicação e essa dependência que a Maria Paula estava falando muda totalmente, né? Muito bem. Mas sabe, Eurico, quando a Sandra leu aquele trecho, eu fiquei pensando em algumas mulheres, principalmente mulheres, né, mais do que homens, quanto abrem mão em nome da maternidade, sabe? Porque eu mesma, assim, deixei de encontrar várias amigas. Eu sou uma pessoa, a Sandra sabe, enfim, as pessoas que estão aqui, que são minhas amigas, sabem, que eu não deixo de fazer minhas coisas pelos meus filhos, porque meu marido também pensa assim. Então, meu marido, ele anda de moto, né? E a inspiração da rede até foi por isso, porque os homens, eles têm esses hobbies, enfim. E eu não deixo de fazer as minhas coisas, porque eu falo que eu não posso culpar os meus filhos depois pelas escolhas que eu fiz, sabe? Então, tipo, quando eu saí do meu emprego e eu pedi demissão, eu falei assim, eu não quero que meus filhos cresçam achando que eu não tive coragem de fazer algumas coisas por causa deles, porque é um peso muito grande para eles, né? Viver assim, tipo, minha mãe não foi feliz, ou minha mãe não fez algumas coisas por causa de mim, né? Então, para mim isso é super importante, mas eu vejo muito que muitas mulheres falam, mais mulheres até do que homens, né, que falam assim, meus filhos são minha vida, meus filhos são tudo para mim.
e deixam de fazer as coisas por causa dos filhos mesmo, né? Então não saem, ou quando saem não tem hobby, né? Simplesmente só saem com os amigos dos filhos, né? E eu também vejo mulheres que deixam de sair com as amigas e saem com as esposas dos maridos, né? E eu falo, as esposas dos amigos do Cássio são esposas dos amigos do Cássio. Algumas viram amigas, mas eu tenho as minhas amigas que eu escolhi, sabe? Então a escolha é minha. E aí eu trago muito isso, assim, as mães dos amiguinhos do Vitor e da Júlia, elas são mães dos amiguinhos do Vitor e da Júlia. Algumas se tornam minhas amigas, mas muitas elas são só mães dos amiguinhos deles, entendeu? Então tem um pouco disso, assim, acho que você trouxe uma reflexão que eu fiquei pensando muito, assim, porque às vezes a gente vai deixando mesmo, né, só que depois se olha em retrospecto e fala, poxa, o que eu abri mão, e aí é um peso muito grande para os filhos, sabe? Não, isso não vale só para os pais, para as mães, não, acho que vale para os pais também. Que nem eu acabei que eu sou solteiro e eu não tenho filhos. E eu vou perdendo amigos e amigas às pencas, né? Porque parece as pessoas, eu tenho a sensação de que as pessoas às vezes sofrem de uma espécie de morte, né? Quando têm filhos. E durante muitos anos, às vezes eternamente, essa pessoa simplesmente desaparece, como se fossem, né, engolfadas pelo próprio útero, né? De onde o filho nasceu. Eu não sei, é uma coisa muito louca, né? E eu vou até aproveitar o gancho aqui para um outro trecho, onde ele agora faz uma reflexão muito interessante sobre a relação entre é bem interessante esse próximo trecho agora, onde ele faz uma relação entre a mulher que ele perdeu e o espaço que está sendo ocupado pela filha. Olha que coisa louca e como é quase filosófico o que ele sugere para a gente agora. Quer ver? Vamos lá aqui, ó. Esse aqui eu leio porque eu acho muito bacana, então eu vou ser meio guloso agora, tá? Vamos lá, ó. Às vezes, porém, deitado sem dormir, me torturava de tristeza por Cecily, a ex-mulher, né? Se transformar cada vez mais em passado, com o progresso que a sua filha fazia com o violino. E nessa tristeza se infiltrava um ressentimento absurdo e invisível contra Leia, que tirava minha mulher de mim, sem a qual eu teria me perdido muito antes. Fala sério, hein? Eu acho esse trecho uma coisa assim absurda, aproveitando até a fala dele. Olha, a minha ex-mulher se transformava cada vez mais em passado com o progresso que a filha fazia com o instrumento. E nessa tristeza se infiltrava, e ele chega, né? O que é interessante, ele fica bravo, né? Ele fica ressentido com a filha, que na cabeça dele estava tirando a ex-mulher dele, sem a qual ele teria se perdido muito antes. Quem vai contribuir comigo com essa linda frase? Eu vou deixar ela até aí, não vou nem voltar para a plenária. Nossa, ele ficou tão profundo. Pode falar, Maria Paula. Não, desculpa, pode falar, eu te cortei. Não, eu não ia fazer nenhuma elaboração profunda, porque eu estou aqui pensando quão profundo é isso. Né, de uma dificuldade de próprio luto dele, né? Dele passar por esse luto, e ele está culpando a filha por uma questão de dificuldade dele de fazer esse luto, de colocar a filha no lugar dela, dar um novo sentido para a vida dele em função disso e colocar a esposa dele no lugar dela, né? Então, acho que é muito mais complexo. Talvez a Maria Paula aí consiga ajudar nesse pensamento aí. Não, na verdade, eu ia só dizer que ele se dá conta disso, ele verbalizar, ele falar esta dor, este incômodo, que tira então o sono em voz alta,
Para mim, isso é um processo terapêutico, né? E eu não sou não sou psicóloga, nada disso, mas eu fico pensando que essa fala tem que ser uma fala do passado mesmo, porque essa consciência deste incômodo é de uma grandeza, né? Que isso eu acho que deve ser fruto de um trabalho de autoconhecimento muito grande, né? Porque isso é quase que não dizível. Não, é algo que não pode ser dito, né? Como é que de tamanha... É absurdo mesmo, acho que esse é o termo, né? Então eu acho que isso deve ser fruto de uma viagem muito profunda, né? Dentro desse incômodo, né? É isso que eu fiquei pensando agora enquanto você lia. E talvez o absurdo dessa frase tenha vindo do despertar dele para o absurdo que ele estava, né, vivendo ou percebendo essa relação, né? Eu acho que tá vendo? Porque aí a gente o autor, na verdade, ele já vai traçando o tom do desastre que vai acontecer lá na frente, né? Tudo isso pelo que ele passou, né? Como é que pode? Eu acho que no momento, inclusive, que ele sentiu isso, como a nossa amiga acabou de falar, né? Uma coisa impossível de acontecer enquanto acontece, só olhando realmente em retrospecto, né? E então, se alguém quer falar, eu posso partir para o próximo slide. Vou partir para o próximo, então, tá? Então, agora é o seguinte: então ela já tem um violino. Então, depois que ela arruma o violino, eles vão atrás do seguinte, ó. Vou ler, tá? Mas aconteceu outra coisa com a Leia. Quase da noite para o dia, a menina virou uma pequena adulta obstinada. A palavra obstinação, aí, né? Obsessão é muito forte. Notei essa transformação pela primeira vez quando fomos à procura de uma professora de violino. Nesse momento, tive uma primeira impressão do que era ter uma filha com vontade própria. Que aí é uma discussão que a gente já teve, né? O que é isso, né? Uma criança com vontade própria, que para umas aí de vocês vem com 6 anos, 8 anos, 10 anos e assim por diante. E aí, a próxima slide é muito interessante, que a professora faz uma pergunta muito interessante para a Leia, e a resposta é muito interessante também. Olha que legal, ó. Olha o que a professora fala. Que pergunta bonita, né? E por que você acha que o violino é um instrumento certo para você? E ela responde: eu sinto isso. E aí agora eu vou abrir um pouquinho para a gente conversar sobre isso aqui. Eu acho, Bárbara, primeira pergunta da professora, né? Acho que uma professora somente preocupada em dar aulas jamais faria essa pergunta, porque ela funciona como uma flecha no coração, assim, né? E eu não sei, o que vocês acham disso, assim, da pergunta da professora, e como é que a gente, será que consegue relacionar isso com os filhos, né? Sei lá, quando o filho escolhe, eu quero estudar teatro. Vocês perguntam isso, mas por que você quer fazer teatro? Ou vocês já falam assim, imagina, isso não vai dar dinheiro. Não sei, é uma provocação aqui. Eurico, meu filho mais novo, quer ser músico. O Uhum. sonho dele é encher o Allianz Parque. Eu disse que eu vou estar lá. Encher o Allianz Parque no primeiro show dele. Eu disse que eu vou estar lá. Então, acho que essa é uma pergunta fundamental, né? Aqui em casa a gente pratica muito disso, mas eu acho que essa é uma pergunta fundamental. E a resposta tem que vir do coração, como veio a da menina. Para você, depois, como pai, como mãe, poder dar todo o recurso que tiver ao seu alcance possível, enfim, né? Para estimular, para incentivar, enfim. Linda pergunta, linda pergunta. Posso também?
Claro, claro, Sandra, vai lá. Não, é que eu fui casado com 2 músicos, olha só que loucura, né? Um Olha, percussionista e um pianista. E o meu filho é baterista. Então, eu me surpreendi que eu estava jantando, escutei um batuque na sala, falei, mas da onde vem esse som? Eu não deixei o CD ligado, né? Não coloquei nenhum som, e os dois tocavam músicas instrumentais. Então, eu achei que era algum CD que estava rolando. Quando eu fui à sala, era o meu filho com 3 anos tocando bongô. Aí eu chamei meu pai e falei, pera um pouco, você não sabe quem está tocando? Eu estou achando que é algum CD, e era o meu filho. Aí, por que eu estou te falando isso? Porque quando ele decidiu depois, mais para frente, a estudar bateria, porque ele ganhou uma bateria quando tinha 6 anos, eu fui contra, né? Assim, a minha fala foi exatamente a sua, Eurico. Mas como vai fazer isso? Não dá dinheiro. Nanana. Depois eu me arrependi, mais para frente eu falei, espera um pouco, você tem mais é que dar apoio, né? Aí eu comecei a investir nisso, sabe? Em cursos. Ele toca, hoje ele é baterista, mas obviamente que não vive disso, porque no Brasil é difícil, né? Mas pelo menos eu deixei de ir contra, entendeu? Porque é dele, ele nasceu com isso. Como que com 3 anos o moleque tocava daquele jeito? Sem estudar, né? É dele. Foi isso. eu acho que tem que dar vazão, na minha opinião. E eu acho que é a história do. Eu fiz uma live, eu gravei um podcast hoje com a Maristela Real, que trabalha com treinamento como a gente, e a gente debateu inclusive esse trecho, né, onde eu falo de propósito e tudo mais. E aí ela veio inclusive com um conceito, talvez acho que a Lu ou até você, Paty, conheçam, que é, não sei se é POT, que é paixão, propósito e organização, né? São 3 siglas que compreendem aí esse nosso propósito e como que esse propósito encaixa com a organização ou com o ambiente corporativo onde a gente está, né? Se isso pode ser dissociado, né? Se você pode dissociar a sua paixão, o seu propósito do seu ambiente de trabalho e ser infeliz por resto da vida, ou você, ou você larga esse ambiente, se possível, e vai tentar realizar o seu propósito e a sua paixão num outro contexto. Não sei como é que vocês veem isso no dia a dia aí. Na verdade, é engraçado que eu não toco instrumento nenhum, enfim, mas outro dia eu fui na casa da minha prima. Minha prima tem uma filhinha que toca e ela tira música de ouvido, toca ukulele, toca violão, toca flauta, toca teclado, toca um monte de coisa. Então, de pequenininha ela já faz isso. O pai também gosta de música, a minha prima também, enfim. Mas eu não tenho nada de estímulo em casa porque nem eu nem meu marido tocamos. Mas o Vitor quis aprender. Né, ele foi lá e ela ficou ensinando. Então, assim, foi legal porque essa questão das crianças realmente sempre estarem abertas a aprender. Eu falei, puxa, Vitor, se você quiser, vamos aprender, ué. Tipo, ou a gente comprou um ukulele para você, ou a gente vai buscar. Mas eu tava querendo mais, assim, estimular, porque mesmo que... Mas eu queria saber o quanto ele tinha de interesse, sabe? Mas eu queria que ele tentasse as coisas. Porque acho que às vezes a gente nem tenta. Acho que o nosso problema como adulto é que a gente nem experimenta, a gente não se dá a chance de experimentar. E não precisa, assim, experimentar para fazer isso pro resto da vida ou experimentar para fazer isso como profissão. O que eu tenho visto nas rodas de conversa dos executivos, enfim, de vários líderes, é que as pessoas não sabem nem se divertir. Elas não sabem nada, entendeu? Elas só sabem trabalhar e só sabem fazer aquilo que mandaram elas fazerem, entendeu? Então, acho que quando a gente puder estimular para divertir, estimular para curiosidade, estimular para aprender coisas novas, acho que a gente mesmo, para a gente precisa, sabe? Sem dúvida, eu acho que é essencial para o nosso organismo, inclusive, ser saudável, né, Lu? Eu acho que a Paty compartilha um pouco disso também, porque se a gente fica só preso na rotina, no trabalho, sem dar vazão para o nosso
lúdico. Assisti até uma palestra recentemente no cara, hashtag mais Ludens, de uma palhaça. Você conhece? Ah, Patrícia conhece. Está sem áudio. Não precisa. É uma palhaça que vai nas empresas fazer palhaçada. É uma coisa incrível. E ela vende isso, é uma forma de vida. Ou seja, a gente precisa disso, né? Senão, tem até não tem uma toxina que nosso corpo produz aí que faz mal para a gente, né? É porque a gente não trabalha o lúdico, né? Muito bem. Então, eu estou aqui tentando gerenciar aqui o tempo, tá, pessoal? Para ver se a gente chega num slide bacana aqui. Eurico, Agora... tem um mestre meu, que ele fala assim, se não vibrar aonde pulsa sangue dentro do seu corpo, os órgãos vitais, fica chato. É interessante isso, hein? Isso só vibra dentro da gente quando faz sentido. E o sentido não está no cabeção. Né? O sentido não está no cabeção. Então, isso para falar também das organizações, né? Quando a gente fala de transformação cultural, eu tenho que engajar todo mundo e todo mundo tem que fazer. Se não vibrou, onde passa ação de pulsa sangue dentro de você, não adianta, essa pessoa não vai fazer o movimento de transformação, né? Então, porque tudo que não passa pelo sentir, pelo ludem, pelo lúdico, porque o adulto foi ficando chato, foi achando que lúdico é coisa de criança, né? Vem do pensar para o fazer direto. Eu penso, eu faço, aí vira a síndrome do tenho o quê, né? Porque se eu pensei, eu tenho que fazer. Se eu pensei, eu tenho que fazer. E a gente vai vivendo essa síndrome do tenho o quê e vai esquecendo de sentir aquilo. Como é que isso reverbera dentro de mim? Né? Que sentido que eu vou fazer para fazer um movimento motivado pelo prazer e não pela dor, né? Então é muito lindo, eu conheço essa palhaça, eu esqueci o nome dela, mas se lembrar, coloca aqui no bate-papo para as pessoas seguirem ela, porque ela é maravilhosa. Ela vai para as organizações falando do ludem, do lúdico, é muito lindo. Não é a palhaça rubra, não, né? Será que é rubra? Tem a Rubra, que também faz isso, e tem alguns amigos que eles fazem improvisação aplicada nas organizações também. Que é uma forma, né? Hoje não é mais tanto comando e controle, então, como realmente a gente pode aprender com o improviso, né? Já que a gente tem que sentir para responder, né? E vem cá, deixa eu aproveitar então, já que a gente está nessa vibe aqui das organizações e de que a palhaça está indo lá e tudo mais, eu tenho participado de várias reuniões assim, de Zoom, onde o tema meio que vai para esse lado aí. E vocês veem, você vê, Lu, se existe um movimento das corporações de relaxarem um pouco, de permitirem um pouco mais essa coisa do lúdico, ou se o sistema continua duro, rígido, bolsa de valores, resultado. Ó, a Vânia vai falar aqui que ela tem um... Até aqui, que, gente, desculpa, eu estou fazendo 500 coisas ao mesmo tempo que eu vou entrar numa outra palestra agora, fazendo facilitação, mas assim, não pude, né? O Álvaro Lage é um querido nosso, fez formação com a gente, ele também é um palhaço profissional, como ele diz, é um maestro de ambientes. E a gente trouxe ele aqui, eu fico no Espírito Santo, né? E a gente fez o desbloqueio criativo. Inclusive, a gente montou esse curso e ele acontece aqui no semestre que vem de novo. E é um sucesso, porque exatamente a criatividade está quando a gente se permite brincar. A gente consegue achar novas soluções quando a gente se permite brincar. Então, a gente fica muito rígido no mercado financeiro, meta, nananana, e a gente perde a essência. Então, a gente tem feito muito sucesso trazer essa perspectiva para dentro das empresas, né? Que é um pouquinho de humanizar novamente. É muito legal. Se vocês quiserem entrar lá para ver ou acompanhar ele, que é maravilhoso. E você perguntou até de referências anteriores, Eurico. Quando eu trabalhei na Natura, o Álvaro também é colega do Márcio Balas. E eu fiz, na época, um curso com o Márcio Balas de inovação na Natura. Eu lembro muito que, tipo, a gente lá, eu e várias pessoas que eram lá do corpo gerencial, a gente tinha que, tipo, imitar máquina de lavar roupa. Cada uma era uma máquina de lavar roupa diferente. Sabe umas coisas assim, tipo,
da Olha que onde a gente... legal. Mas era um curso de inovação e criatividade, então tem algumas empresas que sim que investem, como a Vânia falou, né? Ela tem esse curso lá, tem as empresas que investem, mas isso eu trabalhei na Natura de 2005 a 2008, e esse curso que eu fiz foi em 2005. Então, Olha que legal, realmente... que legal. Então tem, né? Tem espaço, né? Acho que aos pouquinhos a gente vê algumas mudanças aí. Claro que acho que não vai acontecer em todas as empresas, mas em alguma, bens a Deus, né, Patrícia? Eu acho que... E aí eu acho que, inclusive, tem espaço para nós, né? Se esse movimento acontecer. Porque imagina... Eurico, Oi. desculpa, eu queria compartilhar uma história com vocês, que como que a arte ela pode ser inclusiva. Eu trabalho numa ONG com crianças das periferias e que têm algum problema nutricional. E um dos projetos mais inclusivos foi o Vozes Cidadãs. Então, as crianças, por meio de participar deste coral e de se apropriar de instrumentos de percussão, elas foram fazendo esse grupo, esse pertencimento. Então, a música foi uma linguagem universal para todas aquelas crianças e adolescentes que vinham de realidades muito, muito adversas, que vinham de situações muito, muito sofridas, né? E como elas criaram uma identidade e uma unidade por meio do coral. Então, esse projeto foi um projeto belíssimo, ele ganhou, inclusive, alguns prêmios aí, para dizer quão potente que é essa coisa mesmo da arte, né? Ela não é desse mundo corporativo que vocês estavam falando, mas ela foi uma porta de entrada para que os jovens do território pudessem conhecer a nossa ONG. Então, realmente extremamente potente a música, enfim, a arte como um todo, né? Queria só contar essa história para vocês, do CREM. E que a literatura consiga também esse espaço aí, viu, Maria? Estou na maior torcida aqui, vamos lá. Mas olha só, a Luciana já é uma que abraçou a causa e todo mundo que está aqui hoje, né? Então, parabéns para nós. E vamos lá, vamos voltar então para a história do pai, que eu não gosto de rotular esse pai, mas vamos ver o que temos pela frente aqui, ó. Então, a gente estava aqui, né? Beleza. Vamos ver aqui esse outro. Esse slide aqui é legal. Depois eu acho que a gente vai conseguir acabar. Alguém lê para mim esse trecho aqui que eu acho muito bonito. Faz favor. Vamos lá. Léa lia as notas como se fossem símbolos congênitos de seu espírito. Era insuportável para mim não ter acesso àquela parte sua, que se tornava cada vez mais importante. Eu também tinha de saber ler as notas. Perguntei se podia observar por cima dos seus ombros enquanto ela tocava. Léa não disse nada e começou a tocar. Depois de alguns acordes, ela parou. Não dá, papai, disse ela. Havia uma irritação indefesa nas palavras, ela se ressentia comigo por eu tê-la feito dizer isso. Mas o mundo parece que é feito de frases, né? Vamos combinar? Olha que coisa linda, né? Primeiro ali no começo eu acho muito bacana, ela lia as notas como se fossem símbolos congênitos do seu espírito. Então ele realmente se perde, né, na arte dela. E depois ele se perde também nessa ânsia de fazer parte do mundo dela. Eu acho que o problema está aí, né? Que ele não consegue se separar da filha. Quando ele fala, né? Eu também tinha de saber ler as notas. Eu não sei como é que vocês veem isso, mas me parece um grande problema. Agora, é um grande problema ou é natural, assim, na relação pai-filho, mãe-filho, de você fazer parte, né, da vida do outro? Porque me parece muito honesto esse desejo dele. Ou não. Ou há como separar. Eu realmente não sei, porque eu não sou pai, né? Queria saber de vocês, até onde vai esse amor, né? A Patrícia comentou em algum momento aí da coisa, quando o filho descobre o propósito, vê que aquele sangue pulsa, o pai, de repente, ou a mãe,
vai fazer de tudo para dar vazão àquele ímpeto, né? Aquela coisa de alma mesmo. E é isso mesmo ou tem aquele momento em que os pais conseguem se segurar e falar assim, não, agora isso é dele, não é meu mais? Eu só faço pergunta fácil, né? Eu sou mãe de 2 adolescentes, né? Então eu acho que tem um momento sim que o espaço é dele. Eu pelo menos, inclusive eles escolhem um linguajar, eles escolhem palavras, um vocabulário que você tá fora. Não precisa ser nota musical. Eles falam palavras que você absolutamente não entende. Então tem um desejo deles falarem, olha, aqui é meu espaço. Isso me pertence e agora não quero que você entre, né? Então, por exemplo, no quarto do meu caçula tem "You shall not pass", que é aquela frase do Gandalf que você, tipo assim, aqui você não passa, aqui você não entra, né? Do Senhor dos Anéis. Então, isso está na porta do quarto dele. Então, assim, tem um desejo do adolescente, né? Pelo menos os meus são assim, de dar uma delimitada no espaço deles, né? E eu entendo isso de uma forma muito positiva. Eu acho que tem um momento que ele precisa se afastar para depois ele, inclusive, voltar, se ele assim desejar, né? Mas eu sinto isso nos meus 2, principalmente o caçula é muito assim. Eu colaborando aí, continuando com a Maria Paula, eu também tenho 2, eu tenho uma de 9 e outro de 12, e eu achei interessante que tem uma parte que ela não queria ter dito aquilo para o pai. E muitas vezes a criança, ela não quer precisar falar, me deixa sozinha agora. Então ela espera que a gente tenha sensibilidade para entender que aquele momento é deles, ou que aquele linguajar é deles, ou que o TikTok que ela está fazendo é dela ou dele. Então, eu acho que tem um momento deles e tem o nosso momento. Eu achei muito interessante isso, achei bem legal. E eu gostei que você pegou aí, meio que assim, gostei muito, viu, Alessandra, que você pegou o finalzinho da frase, que ela fala assim, havia uma irritação indefesa nas palavras, ela se ressentia comigo por eu tê-la feito dizer isso. Eu peguei a visão da criança, né? Da visão dela, da menina. Por que meu pai me colocou nessa situação de eu ter que falar para ele, né? Que estava ruim ele aqui em cima de mim, estava me incomodando. Tipo papagaio de pirata, né? É isso mesmo. E realmente, mas é muito interessante. Quer ver? E aí a gente vê pela narrativa, e eu tô revivendo a história do livro ao debater de novo com vocês, né? E cada vez me parece mais evidente que o problema todo está no pai. Mas aí vai uma provocação para vocês, né? Vocês não vão ler, vocês não vão saber do final da história porque não vai dar tempo. Então, e eu não vou chegar até o final. Mas olha só como a coisa fica dramática. Olha essa aqui, eu vou pedir para alguém ler para mim, tá? Esse próximo slide, que é muito bacana, então. Só lembrando, Mary ou Marie é o nome da professora de violino, tá? Então, vocês se lembram que ele passou por uma dificuldade em entender o papel da mãe falecida na história dele com a filha. Mas aí entrou agora uma outra pessoa na vida deles, que é a professora. E olha que interessante essa reflexão aqui, ó. Aqui, vamos lá. Alguém lê para mim aí que é muito bonito, tá? Essa parte aqui. Vamos lá, quem se habilita? Eu leio, então. Deve haver uma harmonia perfeita entre elas, pensei por quase 2 anos, e havia momentos de ciúme cáustico, nos quais eu não sabia o que me doía mais. Que Marie me tirasse Léa, ou que Léa construísse uma barreira diante de Marie, a qual eu nunca poderia ultrapassar. Que porrada, né? Vamos combinar? Olha isso.
né? O ciúme que ele sente da professora. Que primeiro, o adjetivo que ele usa para o ciúme aqui é uma coisa poderosésima, né? Eu nunca tinha ouvido falar de um ciúme desse tipo, mas realmente deve corroer como uma soda cáustica, né? Momentos de ciúme cáustico, nos quais eu não sabia o que me doía mais, que Marie me tirasse Leia ou que Leia construísse uma barreira diante de Marie, a qual eu nunca poderia ultrapassar. E aí a gente entra num outro assunto, acho que interessantíssimo na vida aí de pais e mães, que é a questão do ciúme. Já aconteceu com vocês de ter um ciúme cáustico dessa espécie? E ele acontece só entre os filhos e outras pessoas ou entre os filhos e objetos, por exemplo? Estou numa posição boa só de provocar as pessoas, né, Eurico? Ah, mas é o meu trabalho, é o que eu mais, é o que eu sei fazer de melhor na vida. É isso. Olha, eu vou... Fala, desculpa, Lu, desculpa. Eu estou achando esse pai, ele não quer deixar de fazer parte, né? Ele tem um problema de se sentir excluído. Eu não sei, eu não li o livro, mas ele está bem em cima, né? Não sei. Agora, mas a provocação é para a gente. Eu não tenho problema com ciúmes. Por enquanto, os meus são criança, né? Não sei quando estiver na fase... Mas com adolescente, as mães que têm aí já namorando, pode falar melhor. Não, mas eu acho interessante, e eu não sei se isso se aplica também no mundo corporativo, né? Às vezes a gente tem ciúme de uma pessoa que se aproxima do chefe, ou ciúme de um colega de trabalho que tem mais entrada aqui ou ali. Eu acho que o tema do ciúme ele está presente em todas as narrativas, né, da nossa vida aí. Eu tive uma namorada que tinha ciúme de mim, né, com meus gatos, né? Ou, olha aí, a Sandra falou do ego, né? Tudo questão de ego. Mas a nossa sociedade é permeada pelo ego. A não ser que a gente vá lá para os mundos da Luciana, né, onde essa questão do ego é melhor resolvida, né? E a gente tira um pouco ele de lado, mas a nossa sociedade sofre muito com esse excesso de ego, no meu ponto de vista aí, né? É que eu acho, eu não sei, agora eu também eu não tenho problema de ciúmes com os meus dois meninos aqui, não, mas eu fico pensando o quão excluído esse homem está também do cenário, né? Porque ele não consegue falar nesta língua, ele não conhece esses sinais, ele não tem essa paixão que as duas nutrem pela música e pelo violino. Ele perdeu esta mulher, né? Essa esposa querida. Então, assim, eu acho que ele é uma... Eu fico sentindo que... sei lá, estou aqui pensando alto com vocês, né? E que me parece que é uma dor de não pertencer, né? Então, quando ele fala em barreiras, é como se ele estivesse ficando sempre fora, né? Por outro lado, né? Então, eu acho que ele usa esse termo ciúme cáustico, mas, assim, na verdade, é uma grande dor de não pertencer. Né, essa coisa que parece ser tão bonita, né? Essa coisa tão visceral que a menina tem com a música, com o violino, e que ela acaba tendo uma cúmplice que é essa professora, né? Não sei, tô aqui pensando. Não, é bem legal o que você está falando, viu, Maria Paula? E ele busca nela, na verdade, um preenchimento que a morte da esposa causa nele também. Eu acho que tem ele fala que ela vive, né? Quando ele vê ela tocando violino, ele não fala, parece que ela nasceu. Qual foi o termo que ele usa? Ele vê um spark, né? Uma faísca de luz novamente. Deu vida para ela, deu vida para ele, né? Deu vida para ele. E esse aspecto trouxe a vida de volta para ele. Então, ela é a razão de vida dele, de viver dele, né? É muito simbiótico, né? E agora tem uma coisa muito interessante, porque acho que da mesma forma que o prazer do violino nutre a ele, o violino nutre a ela, né? E eu não sei se isso também é saudável,
para ela. O que a gente vai ver agora nesse trecho aqui, ó. Oi, Eurico, Fala. a gente tem que, tipo, finalizar. Eu sei que a gente tá com um papo super, super bom, mas a gente já passou do horário. E algumas pessoas Ah, eu até achei que começaram fosse a... até às 7h30, jura? Então, só para a gente dar uma corridinha, porque né, as pessoas tiveram que sair, assim. Então, para a gente, não sendo indelicada, mas para a gente finalizar. Mas eu queria que você terminasse de contar pelo menos as partes principais aqui para as pessoas que ficaram ouvirem e as pessoas Nossa, que quer ver? acompanharem. Deixa eu escolher, então. Olha, primeiro eu queria pedir desculpa, porque eu Não, realmente tudo coloquei bem. na minha agenda que era até às 7h30. Então, perdão, Não, pessoal. tudo bem, fica Perdão. tranquilo. O que acontece depois no final, o livro apresenta muita dúvida no que diz respeito a quem que na verdade está causando mal para quem, porque ela não só se transforma numa tocadora exímia de violino, como ela se torna a melhor violinista do país, né? Então aí entra o ego dela, né? O preciosismo dela, a obsessão dela que o pai tenta, na verdade, ajudar, né? E mas então ela passa por alguns perrengues, etc e tal. E eu vou então mostrar aqui um último slide para vocês aí antes da gente encerrar, tá bom? E mais uma vez, mil perdões. Cadê? Não, tudo bem, Eurico, fica tranquilo. Tá tão bom que a gente não quer sair também. Eu achei que está rodando legal, ó. Aqui, ó, é um momento em que ela passa por um sufoco. Olha que interessante esse trecho. Nervosismo. Ele unia Leia a mim e também nos separava. Suas mãos suadas também se tornavam minhas mãos suadas. Sua dispersão e agitação graçavam também dentro de mim. Havia momentos em que nossos nervos vibravam como os de um único ser. Isso não poderia ser diferente. Leia despencava num abismo de abandono, caso tivesse a impressão de que eu não a acompanhava em sua ansiedade. E mesmo assim, fazia questão de frisar que ela era quem tinha um motivo para o medo, não eu. Bom, esse cara escreve bem demais, né? Então, aqui só para a gente aí encerrar, porque agora quem está nervoso, né, que eu pulei o tempo totalmente aqui, fui eu, é como se eu tivesse nervoso e vocês também, né? Não faz muito sentido. Agora, pelo que dá para entender aí pela narrativa, ela também estava se apoiando no pai, né? E então eles criam, eu acho que eles criam essa relação de interdependência que pode muito machucar a ambos, né? E aí fica dada aí a lição dessa narrativa que é realmente muito rica, né? É muito lindo, né? E sabe que você falando disso, ô Eurico, eu lembrei, a Maria Paula falou também, né, que é o quanto o pai tá vendo aí a sombra da filha e que ele se ressentia, ele fala disso, né? Ele se sentia porque ele estava meio que deixado de lado, né? A filha apaixonada pelo violino, com uma relação super profunda com a professora, e ele sem identidade também, né? Um pouco de se perdeu com a morte da esposa. Mas aí eu fico pensando assim, o quanto você se conhecer e ter os seus prazeres e ter a sua independência e ter a sua individualidade é importante mesmo, né? Para não criar essa relação tão simbiótica e tão dependente, né? De forma que porque é como se ele não tem o cordão umbilical, mas é como se ele não conseguisse cortar, né? E quanto isso é doentio, né? Não, e a história continua, né? Eu não cheguei nem na metade do livro aqui. Depois ela arruma um namorado, e aí você imagina o que é essa menina. E aí ela solta os cabelos, e ele faz a relação entre o cabelo e as cordas do violino. É bem bacana, é bem bacana. E quem sabe a gente dá sequência aí no próximo encontro, A gente tem que Lu. fazer um encontro com mais tempo e de repente essa segunda parte, então. Eu acho que pode ser a segunda parte. A gente pode eventualmente aí fazer um outro livro, se você Legal. quiser, sabe? Podemos agora, você já conheceu o meu trabalho, as pessoas aí também Sim. conheceram.
E é isso que eu faço, tá, pessoal? Eu vou pegando trechos de obras literárias e trazendo para a nossa realidade aí, seja qual for o tema. Tá bom? Super obrigada, Eurico. Super obrigada a vocês por terem participado dessa conversa gostosa e profunda, provocativa e profunda, né? Acho que aí a gente ainda vai decantar por uns dias. Legal, legal. Eurico, se você quiser deixar aqui, você tinha deixado seus contatos também para as pessoas te conhecerem, né? Então, se quiser botar aqui para as pessoas poderem te com você acompanhar. aí, não tem, estamos todos em família aqui. Obrigado, Maria Paula, obrigado, Alessandra, Sandra, show de bola, Fernando, que ficou aí só no áudio, mas está tudo certo. Então, e obrigado para você, Lu, mais uma vez. Obrigada a você, Eurico. Aí o espaço, tá? Obrigada, viu? Pessoal, Beijo, obrigada, beijo. um beijo, boa noite. Tchau. Obrigada, um beijo.